ouvimos a palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há de cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Palavra de Deus, palavra da salvação. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que as pessoas tratam Deus como um ídolo, vê o Senhor como uma entidade, como alguém que precisa de ajuda. As pessoas embelezam os templos, fazem ornamentações para celebrarem as suas festas, seja ela de Páscoa, seja ela de Natal, seja elas de festividade normais, mas eles têm Deus como um ídolo, não como onipotente, porque Deus não habita em templo de mãos humanas. Está tão claro na Escritura, mas infelizmente muitos com essa ideia de Deus não conhecem Deus pela Escritura. Ele conhece de ouvir falar. Mas a palavra de Deus nos corrige no tempo oportuno. Essa é uma verdade que nós devemos aprender, porque o Senhor nos deu o seu espírito de sabedoria, de ciência, de profetizar, de pregar. Deu ao seu povo conhecimento, deu pastores, deu apóstolos, deu profetas, doutores, ensinadores, presbíteros, e todos têm essa necessidade. Eu estou falando da Igreja de Deus, não estou falando de denominações, nem de A e nem de B, estou falando da Igreja de Deus. É uma palavra que a gente deve acatar. Não precisa ser indiferente com a pregação da palavra de Deus. É só preciso a gente entender e ver a palavra de Deus que diz como ela é, a Escritura. O básico. O primeiro mandamento é não fazer imagem de escultura. É o primeiro mandamento que está incluído nos 10 mandamentos, logo o primeiro. Mas as pessoas temem e fazem ídolos, enfeitam os templos, e tem Deus para tudo quanto é gosto. Mas Deus nos dá o espírito de sabedoria, de entendimento, para saber qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Vamos ouvir a palavra de Deus? Pois bem, Deus
continua falando na Escritura a expressão da sua palavra. É quando Jesus também, ele nos ensinando no livro de Apocalipse, ele diz: quem tem ouvido, ouça. Ouça com atenção. E João Batista, pregando o evangelho de arrependimento, anunciando o caminho do Senhor, preparando as veredas, ele diz, está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, porque o machado já está posto na raiz das árvores. Pois é, em todo canto ouviu-se falar da palavra de Deus nos tempos remotos da humanidade. Muitos que estavam crendo no Senhor Jesus Cristo foi perseguido pela verdade. Quando a religião impõe algo que está acima da palavra de Deus, aqueles que são iluminados pela Escritura Sagrada, eles não entram nesse negócio, nesse acordão, mas eles refreiam diante dos poderosos, de reis e de príncipes, ditadores que ditam normas e regras para o povo de Deus. Mas o Senhor Deus dá coragem, força, e o Espírito Santo vai os levar a falar da palavra de Deus, nem que custe a cabeça. Mas é assim, nos tempos de hoje, essa perseguição silenciosa, essa perseguição da verdade, que muitos perseguem, que vocês não sabem, muitos não entendem, mas essa paz, essa tranquilidade, esse mundo moderno, essas modernizações, essas condições financeiras, e tudo está ao nosso alcance, nos faz esfriar, amornar e deixar de crer na Escritura para seguir, dar ouvido à voz de homens naturais, homens que têm o Deus no ventre, no que tem no bolso, no que tem na carteira, o canudo na mão, o que tem, assim, as credenciais de um grande teólogo, um grande ensinador, mas a palavra de Deus é diferente. Embora o Senhor tenha deixado os apóstolos, embora o Senhor tenha deixado ministros, evangelistas, missionários, pastores e obreiros, presbíteros, diáconos e outros ensinados, que para ensinar o povo, mas sempre ele dá um aviso: prestai atenção, quem tem ouvido ouça com atenção, pesquisai as Escrituras, porque nela terás a vida eterna. Palavra de Deus, palavra da salvação, esta é a fé que pregamos.